noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom poder estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus. E como o pastor disse, nós vamos continuar a exposição no Evangelho de Marcos. E vamos abrir essa noite em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 29. Marcos, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam: É Elias. Ainda outros diziam: É profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: O que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça em um prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já nos ensina coisas preciosas de como podemos aprender de ti e viver integralmente o teu evangelho. Nós podemos ver, ó Deus, que viver de acordo com a tua vontade, de proclamar a tua verdade, muitas vezes custa muito caro. Mas, ó Senhor, não existe nada melhor do que te obedecer e fazer o teu querer. E que assim também seja com as nossas vidas. Que possamos ouvir a tua voz, ó Deus, e colocar em prática para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Depois de um período intenso de ministério, Jesus, como a gente viu no domingo passado, enviou 12 discípulos de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e poder para curar, como a gente viu no domingo passado. A mensagem do reino se espalhou com tanta força que até o palácio de Herodes Antipas foi alcançado pelos rumores. O que estava acontecendo na Galiléia não era discreto. Milagres, curas e pregações cheias de autoridade. Tudo isso despertou inquietação nos corações, especialmente no de Herodes. Herodes Antipas não era o rei de todo o território de Israel, mas tetrarca, governando a Galiléia e a Pérea sob a autoridade de Roma. Ele era filho do grande conhecido rei Herodes, o Grande, aquele mesmo que anos antes, lá quando a gente vê o começo de Jesus nascendo, foi ele que tenta matar o menino Jesus em Belém, o pai desse Herodes que a gente está vendo hoje.
Como governante, Herodes Antipas era conhecido por suas alianças políticas, seu estilo de vida imoral e por não hesitar em eliminar quem ameaçasse sua posição. Sua união com Herodias, mulher de seu meio-irmão Filipe, como a gente viu no texto que acabamos de ler, era ilegal, segundo a lei de Deus. E João Batista não teve medo de poder denunciar publicamente aquele feito. Esse contexto é essencial, porque nos mostra que enquanto Jesus pregava e seus discípulos anunciavam o reino, a mensagem não ficava apenas restrita a pequenas pessoas, às aldeias mais humildes, mas ela chegava até os centros de poder. E quando a luz do evangelho entra em ambientes de trevas, inevitavelmente ela expõe pecados. E isso sempre gera reações. No caso de João, gerou prisão. E mais tarde, como a gente viu, gerou a morte. A narrativa que acabamos de ler de Marcos 6, do versículo 14 a 29, é uma espécie de flashback. É como que, ao ouvir falar sobre Jesus, Herodes fica perturbado e começa a pensar que João havia ressuscitado. E aí a gente vê algo profundamente humano. Mesmo sendo ímpio, Herodes carregava no coração uma consciência que o acusava. Ou seja, é aquilo que a palavra de Deus ensina para nós. É a lei de Deus gravada no coração de todos os homens. Dizia que o que ele havia feito era errado. O peso da culpa não o deixava em paz. E ele acredita que o que Jesus estava fazendo, ou o que Jesus era como se João tivesse ressuscitado de mortos. Essa história não é apenas sobre um governante cruel ou sobre um profeta fiel até a morte. Ela é sobre como a verdade do evangelho confronta todos os corações, inclusive o meu e o seu. E é sobre como Cristo é exaltado, mesmo quando os seus mensageiros sofrem. Ela também nos lembra que seguir o Senhor não é somente um caminho onde nós vamos ter bênçãos e benefícios, que é verdade, mas também pode custar muito caro. E que a integridade no reino é mais valiosa do que qualquer segurança neste mundo. Quando olhamos para essa cena, percebemos que Marcos não está apenas relatando o episódio trágico da história de João Batista, mas está nos mostrando como a verdade do evangelho confronta qualquer coração humano, seja o de um camponês simples, seja o de um governante poderoso. E mais do que isso, ela nos lembra que a reação diante da verdade revela onde está de fato o nosso coração. Essa narrativa que a gente acabou de ler é um espelho, e ela não é apenas sobre eles, mas também é sobre nós. Por isso que nós vamos meditar essa noite sobre a verdade que confronta. É um chamado para olharmos para esse texto e ver que ela não é apenas um relato de um relato histórico isolado que aconteceu lá atrás, mas é parte de um grande panorama que Marcos constrói sobre quem é Jesus e como as pessoas elas reagem diante da mensagem do reino de Deus. O texto nos coloca diante de um contraste dramático. De um lado, o rei que traz vida e coloca esperança. Do outro, um governante atormentado pela culpa, preso pelo pecado, preso ao pecado e aos interesses humanos. E também para o que acontece dentro de nós quando Deus fala aos nossos corações. E para entender melhor, nós precisamos dar um passo atrás e enxergar como cada personagem desta história responde à voz de Deus. E nós vamos olhar para Herodes, um homem que conhecia a verdade, até gostava de ouvi-la, mas não estava disposto de se submeter à verdade que era proclamada pelo profeta. Por isso, nós vamos ver, em primeiro lugar, a consciência inquieta diante da verdade. Olhe comigo, versículo 14 e 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus se havia tornado conhecido. Uns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Outros, por isso, nele operavam poderes miraculosos. Mas outros diziam, é Elias. E ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, esse é João,
a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Marcos já nos apresentou Jesus pregando, curando, libertando e enviando seus discípulos para fazer o mesmo. O nome de Jesus, ele estava agora, nesse momento, se espalhando rapidamente por toda a Galileia e chegava aos ouvidos de Herodes Antipas, o governante da região. E a gente já viu que Herodes, ele não era o rei no sentido pleno, mas ele era um tetrarca que foi colocado no poder por Roma, mas gostava de ser chamado de rei. Era um homem politicamente astuto, mas espiritualmente estável, distante daquilo que Deus estava falando para ele. O detalhe impressionante é que ao ouvir falar sobre Jesus, Herodes não pensa primeiro em Roma, não pensa nas ameaças políticas que estava surgindo, um homem que estava fazendo tantas coisas como Jesus. Ele não pensa em guerra, mas ele pensa em João Batista, aquele que ele havia mandado matar. E o texto mostra claramente um coração que estava atormentado, quando ele diz: esse é João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou. Ele sabia que a execução de João tinha sido injusta. E aqui a gente pode perceber de forma muito clara que ele, mesmo sendo ímpio, a sua consciência carregava uma marca da lei de Deus que estava cravada no coração de todos os homens. É quando a gente olha para o mundo que a gente vive hoje e percebe que mesmo pessoas que estão distantes de Deus conseguem saber razoavelmente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa se é certo matar, certamente todos vão dizer: é errado matar. Isso não significa que essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, mas é a lei de Deus marcada nos corações dos homens que dizem que isso é errado. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que ele não precisava ser um homem convertido para reconhecer que fez algo terrível, algo injusto, algo que é errado. E aqui a gente encontra um retrato de um coração culpado. Herodes é a prova de que ninguém consegue silenciar totalmente a verdade. Podemos tentar sufocar, podemos tentar esquecer ou racionalizar o pecado, mas a consciência sempre nos acusa. É como se Herodes dissesse: eu eliminei o profeta, mas não consigo eliminar a lembrança de suas palavras. Assim como a gente olha o relato do primeiro homicídio que acontece na palavra de Deus. Caim, que ouvia a voz do sangue de Abel clamando da terra. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Herodes não podia escapar do eco da mensagem de João. E nós vamos olhar qual foi o contexto, que é quando ele pensa sobre isso, acontece um flashback, né? É como se ele agora lembrasse de como foi que aconteceu a morte de João. E a gente vê que o contexto era um contexto de festa. E Herodias, a mulher que ele toma do seu meio-irmão, Filipe, arruma algo para poder conseguir aquilo que ela queria, que era matar João. E aqui a gente vê que era o aniversário de Herodes Antipas. Estes banquetes eram comuns entre os governantes greco-romanos e muitas vezes envolviam bebida, ostentação e imoralidade. Os convidados eram os nobres, os comandantes militares e os principais da Galileia, como a gente vê em Marcos, capítulo 6, versículo 21. Gente poderosa, cuja opinião pesava muito para Herodes. Nesses ambientes, apresentações de danças eram comum. Mas uma coisa que era extremamente incomum era uma princesa, no caso, a filha de Herodias, vinha a público dançar como ela dançou. E ela dança diante dos homens dessa forma, mostrando que o tom escandaloso e manipulador daquela cena. Porque não era normal que a própria enteada do anfitrião se colocasse numa posição como essa. E a gente vai ver que o que ela pede é algo terrível. E a gente vai ver porque Herodes, ele tinha que dar o que ela pediu. Primeiro, Herodes, ele fica profundamente triste. A gente vê no versículo 26. Mas ele se viu preso pelas circunstâncias. Primeiro, ele jura que iria fazer, iria dar o que ela pedisse.
até mesmo metade do reino. E ele havia prometido dar o que ela pedisse. E quebrar a palavra diante de todas aquelas pessoas que estavam ao redor iria aparentar como se ele fosse fraco. Se ele voltasse atrás e dissesse, não vou fazer o que você está me pedindo. A segunda coisa que está no coração, que a gente pode ver no coração de Herodes, é o orgulho. Porque ele estava diante de líderes e militares influentes. Recuar seria a humilhação pública, demonstrando uma fraqueza. E a terceira coisa é uma pressão social. Os convidados ali eram testemunhas. E Herodias sabia muito bem disso, que jamais Herodes iria recuar de tal pedido. Nesse contexto político, preservar a honra era mais importante do que preservar a vida de um homem justo. Assim, Herodes, por causa do seu medo dos homens e da manutenção da sua imagem, cedeu e mandou decapitar João. E aqui está o ponto que precisamos, diante de toda essa história, nos examinar com sinceridade. Porque às vezes a gente olha um texto como esse, e como a gente tem visto, né, na escola bíblica, a gente viu algo sobre uma hermenêutica de transferência. Né? Quando a gente passa a olhar para a história e passa a se colocar em personagens dessa história. E certamente, alguns irmãos talvez já tenham lido esse texto. Ninguém jamais, em sã consciência, se colocaria no lugar de Herodes. Provavelmente a gente se coloca no lugar de João, aquele que condena o erro, aquele que expõe o pecado, aquele que confronta algo que é contrário à palavra de Deus. Mas quando a gente olha esse texto, nós podemos ver algo que acontece provavelmente, minimamente, dominicalmente na nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos exortados pelo Senhor, nós somos confrontados no nosso pecado, nós até reconhecemos que aquela palavra é verdadeira, mas mesmo assim, nós não mudamos, nós não temos nossas vidas transformadas, nós não nos arrependemos e buscamos o Senhor para seguir a vontade de Deus. Quantas vezes, como Herodes, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. Nós gostamos de ouvir o profeta, como Herodes gostava de ouvir João. Mas nós não obedecemos aquilo que é dito pela boca do profeta, ou pelo aquilo que a palavra de Deus nos diz, como nós devemos viver e o que devemos fazer. Quantas vezes a lembrança do pecado antigo ainda nos persegue, porque muitas vezes nós não nos colocamos verdadeiramente diante de Deus, confessando o nosso pecado, rasgando o nosso coração, se humilhando diante do pecado que cometemos. Mas, pelo contrário, a gente prefere esconder esse coração no mais profundo da nossa alma, achando que isso vai esconder de Deus. Mas, na verdade, isso simplesmente nos aflige, isso simplesmente nos atormenta. Ou então, quantas vezes estamos diante de pessoas que gostamos ou amamos e percebemos que aquilo que estamos fazendo é errado, mas porque nós não queremos nos aparentar fraco, nós não conseguimos pedir perdão, ou nós não conseguimos reconhecer o nosso erro, ou nós não voltamos atrás, porque nós simplesmente queremos que as pessoas gostem da gente. Talvez a gente olhe para um texto como esse e a gente precisa entender que Herodes é um retrato, muitas vezes, dos nossos dias. Quantas pessoas elas se dizem amigas do Evangelho, gostam de vir para a igreja, mas quando se fala de compromisso, de abandono de pecado, de amar ao Senhor, de renúncia, nós já não queremos mais nada disso. Mas somos iludidos por promessas vazias, quando diz que o Evangelho é somente de benefícios, de bênçãos, como se fosse somente algo para encher a nossa vida ou de dinheiro, ou de status, ou de qualquer outra coisa. Isso não significa que Deus não nos abençoa. Nós sabemos que Deus continua nos abençoando. Muito mais do que a gente pede ou do que a gente merece. Ele continua nos abençoando.
Mas seguir ao Senhor não é somente de, vamos dizer assim, de bênção aos nossos olhos, ou aos olhos do mundo, mas também significa que nós devemos andar com o Senhor, custe o que custar. E isso mostra justamente aquilo que, como João levava a sério, aquilo que Deus chamou ele. A consciência inquieta de Herodes não o levou ao arrependimento, mas apenas ao medo. E o medo sem arrependimento não produz vida, produz apenas tormento. Vimos aqui que Herodes conhecia a verdade, tinha respeito por João, mas ainda assim preferiu preservar sua própria imagem e seus prazeres do que se render à palavra de Deus. E aqui está uma grande lição. Não basta gostar da mensagem ou respeitar quem a prega. É preciso obedecer à palavra de Deus. Herodes é a prova de que é possível estar perto da luz e ainda assim decidir pelas trevas. Mas em contraste, Marcos nos apresenta um outro personagem, João Batista. Herodes é um exemplo de resistência à verdade. João mostra como é seguir ao Senhor. Mostra como é ser fiel à verdade. E isso, custa o que custar. Por isso, nós vamos ver agora o custo da fidelidade. E no versículo 17 e 20, no versículo 27 e 29. João Batista estava preso por causa da verdade. Ele havia denunciado publicamente o pecado de Herodes. Quando ele diz no versículo 18 assim: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Isso não foi apenas uma opinião política, uma crítica pessoal. Foi um pronunciamento profético, fundamentado na lei de Deus. Esse é um detalhe importante. João não falava de um assunto neutro ou de uma pauta de conveniência. Ele denunciava algo que a palavra de Deus claramente proibia. E isso nos coloca diante de um contraste marcante com Herodes. Enquanto Herodes gostava de ouvir João, mas não obedecia, João estava disposto a perder tudo para permanecer fiel à verdade e à vontade de Deus. Mas quando a gente traz isso para o nosso tempo, hoje vivemos numa era em que denunciar parece fácil. A gente acha que denunciar é simplesmente postar um vídeo no Instagram, ou então nas nossas redes sociais. Um compartilhamento indignado, e pronto, a gente se sente profeta. Agora nós estamos denunciando a imoralidade desse tempo. Mas muitas vezes, essa indignação, ela é seletiva. Denunciamos erros dos adversários, mas fechamos os olhos para os erros daqueles a quem apoiamos. A pergunta que a gente pode fazer hoje, diante de um cenário que a gente está da palavra de Deus, Herodes, ele era um poder político da época. Se Herodes fosse o nosso político preferido, será que teríamos coragem de fazer o que João fez? De chegar até ele, de abrir a palavra de Deus e denunciá-lo? De falar para ele as verdades que emergem da palavra de Deus? A fidelidade que João Batista viveu não era movida por conveniência, mas por compromisso por Deus. Ele não denunciava para ganhar curtidas ou aplausos de um lado do espectro. Ele denunciava porque a santidade de Deus estava em jogo. E isso a gente pode lembrar exatamente como Deus coloca os seus governantes e quais são essas figuras de autoridades e qual é o motivo que elas estão ali. Que é para refrear o mal. É para refletir a autoridade que nós temos como suprema, que é o nosso Senhor. E quando isso está em jogo, quando essas pessoas fazem aquilo que não agrada a Deus, certamente nós devemos ser boca do Senhor para denunciar. Só que diferente de João, nós não temos o acesso que ele tinha. Muitas vezes nós jogamos palavras ao vento, denunciando
algo que muitas vezes não chega nem sequer ao coração daquele que a gente está confrontando. Por isso que está o ponto mais duro que eu gostaria de trazer para nós essa noite. Nós somos rápidos para apontar o pecado nos palácios, dos governantes, dos líderes, dos políticos, seja lá quem for, mas nós somos lentos para confrontar o pecado nas nossas próprias casas, principalmente no nosso próprio coração. É fácil se ter profeta nas redes sociais. É difícil ser profeta diante de um amigo próximo, um parente querido, ou na hora de admitir que nós mesmos precisamos mudar e precisamos ser confrontados pela palavra. Como é difícil, meus irmãos, quando a palavra de Deus confronta o nosso coração e a gente muitas vezes quer justificar diante de Deus nossos erros e as nossas falhas. Se João tivesse relativizado, negociado, ficado em silêncio para preservar sua vida, talvez ele vivesse muitos anos mais. Mas ele sabia que o chamado de Deus é mais precioso do que sua própria segurança. Ele não pregava para preservar a si mesmo, mas para preparar o caminho para Cristo. E isso incluía confrontar quem quer que fosse, mesmo que fosse o rei. E a pergunta que fica para nós hoje é: o que vale mais para nós? A aceitação das pessoas ou a aprovação de Deus? Se não conseguimos denunciar o pecado em quem amamos, dificilmente conseguiremos enfrentar as cortes dos reis. Se nós não conseguimos confrontar o nosso próprio coração, dificilmente poderemos confrontar com integridade e exortar os pecados daqueles a quem amamos, daqueles a quem caminhamos juntos. Porque muitas vezes, quando nós nos lidamos com as situações do nosso dia a dia, nós nos deparamos com algo que é muito mais difícil e desafiador. Porque, ao mesmo tempo que nós confrontamos o pecado daquela pessoa que amamos, nós abrimos espaço também para aquela pessoa também confronte o nosso pecado. E certamente, se nós lidarmos com pessoas da nossa casa, ela nos conhece muito melhor do que aqueles que estão fora. E como é difícil, muitas vezes, ouvir palavras de confronto e de exortação das pessoas que estão ao nosso lado. Mas como é importante nós termos um coração submisso e sensíveis para ouvir a voz profética de Deus das pessoas que estão ao nosso lado. Porque é a voz das pessoas que nos amam, que se preocupam com a gente, que não está ali somente para poder acariciar o nosso ego e fazer a nossa vontade. Está ali para poder mostrar para nós como nós podemos amar mais o Senhor. Como nós podemos, de fato, ter um coração sensível e quebrantado à voz do Senhor. Mostrar aquilo que muitas vezes nós não queremos ver, ou aquilo que nós queremos esconder. Quando nós olhamos para esse texto, tem algo que eu tenho vivenciado em casa com alguém tão pequenininho, que é o Tom. Como é engraçado olhar para a vida do Tom com 1 ano e 1 mês. Quantas vezes ele vai para o ventilador, pegar lá e tentar ligar o ventilador, botar a mão, e eu digo: não, Tom, não pode. Eu vou lá, coloco a mão na frente e tiro ele de lá. E ali ele fica às vezes com raiva, ou então às vezes logo sai. Mas tem vezes que a gente tenta construir na nossa casa um lugar para que ele fique mais à vontade. E aí ele sai devagarinho, sozinho. E ele acha que está indo sozinho, né? Mas a gente percebe, e eu vou atrás dele devagarinho, e aí ele vai lá para o quarto da gente, onde está o ventilador. E aí ele se levanta, olha o ventilador, aí olha para trás, aí olha o ventilador, aí levanta a mão, e ele acha que ninguém está vendo ele. Mas essa atitude mostra claramente que uma criança pequena sabe que ela não deve fazer aquilo. Mostra o pecado do coração de uma criança pequena. Mostra também que ele sabe que não deve fazer aquilo.
E aí, tem vezes que ele simplesmente volta e não faz. Mas tem vezes que não pode fazer isso. E aí ele olha assustado, como se achasse que estivesse sozinho. E às vezes bota logo a mão, então às vezes já senta. Se uma criança pequena de 1 ano, com um detalhe simples, tem isso no seu coração, essa luta contra aquilo que é fazer o certo, aquilo que é fazer o errado. Quanto mais nós, nos nossos dia a dia, nos nossos dilemas, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade ou aonde a gente estiver. Quando a gente olha para esse texto, João, ele não morre como derrotado. Mesmo aos olhos do mundo, mesmo diante da corte corrupta de Herodes, ele cumpriu exatamente o propósito para o qual foi enviado. Como a gente lembra, qual era o propósito de João? Era preparar o caminho do Senhor. E aqui está algo precioso. A morte de João não é o fim da história, porque o que ele anunciou, o que ele apontou, já estava acontecendo. Ele cumpriu aquilo que tinha sido designado por Deus. Mesmo quando a sua voz foi silenciada, a voz do próprio Cristo ecoava ainda mais forte. E é justamente isso que nos leva ao nosso último ponto. A grandeza de Cristo, ela é revelada no meio da perseguição. Quando a gente vê Herodes, quando Herodes ouve falar das obras de Jesus, ele fica perturbado e confuso. E ele pensa como se João tivesse ressuscitado. E veja que extraordinário. O nome de Jesus já estava sendo comentado pelas autoridades. Não por causa de uma campanha política, não por um movimento social, mas pela fidelidade dos discípulos e pela manifestação do poder de Deus. O eco da vida de João estava nas obras de Cristo. Isso mostra que nosso testemunho, quando está firmado no Evangelho, nunca é inútil. João tinha apontado para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, mesmo morto, seu legado nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre Cristo. E o consolo aqui é que a nossa vida, ela não precisa ser marcada por aplausos humanos para ser relevante. João não viveu para se autopromover, mas ele viveu para exaltar a Cristo. Ele não buscou ser a luz, mas ele foi lâmpada que refletiu a luz verdadeira, como a gente encontra no Evangelho de João. E quando essa luz apagou aos olhos dos homens, a luz do mundo, Cristo, brilhou ainda mais. Hoje, nós também somos chamados a preparar o caminho do Senhor, não como João, mas para anunciar a mensagem do reino de Deus, em um mundo que prefere silenciar a verdade. A nossa maior missão não é conquistar espaço, mas é revelar a Cristo através da nossa vida, através das nossas palavras, através da nossa atitude, até no modo como sofremos. Porque quando o nosso testemunho é fiel, mesmo que sejamos esquecidos, Cristo será lembrado. E como é maravilhoso isso. Porque a gente vai ver no final do texto, os discípulos de João, no final, pegam o corpo dele e o colocam em um túmulo. A cena é triste, mas também é cheia de significado. Eles estavam encerrando um ciclo. A missão de João foi cumprida e ela apontou para Cristo até o último suspiro. E agora, toda a atenção deve se voltar para Jesus, o Senhor servo, que não apenas denunciaria o pecado, mas o venceria o pecado na cruz. Essa é a nossa esperança. O nosso papel pode até terminar, mas a obra de Cristo nunca termina. E no final, tudo é para que ele seja glorificado. A morte de João Batista é um lembrete duro. Seguir a Cristo, meus irmãos, pode custar tudo para nós, até a nossa própria vida. Ele não morreu porque era inconveniente para a cultura. Ele morreu porque foi fiel à verdade de Deus. E essa fidelidade não terminou no túmulo. Ela apontou para o único que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. O mundo em que vivemos não é
tão diferente do de Herodes. Nós continuamos cercados por vozes que tentam calar a palavra de Deus, por autoridades que preferem manter o seu poder a ouvir a verdade, por corações que resistem à correção. Muitas vezes nós mesmos preferimos ouvir palavras boas, agradáveis, em vez de ouvir exortações que nos chamam ao arrependimento. Por isso, como é importante a gente relembrar aquilo que nós lemos na preparação, no momento do culto, sobre Deus disciplinar a quem Ele ama, sobre o morrer ser lucro. Porque quando a gente olha para esse texto, nós podemos ver algo muito maravilhoso. É que Cristo, Ele nos chama para algo muito maior. Ele nos chama a sermos fiéis, a denunciar o pecado sem nenhuma parcialidade, a viver de forma que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, e a lembrar que a nossa recompensa não está aqui, mas está nele. É por isso que, diante do contexto político que nós vivemos, nós precisamos ser arautos da verdade, sem seletividade. Nós somos chamados para denunciar toda injustiça, todo pecado, seja ele de quem for. Se você foi chamado para poder dar testemunho disso, falar sobre isso, denuncie, mas denuncie com integridade, com a verdade. Porque nós somos chamados pelo Senhor para ser testemunhas do Senhor. Não com meias verdades, não com aquilo que gostamos, mas com toda a verdade. Porque é assim que nós somos conhecidos, verdadeiramente conhecidos como os filhos de Deus. Se você está passando por uma injustiça, também se sente silenciado, se parece que o seu testemunho não está causando efeito, isso é uma lembrança de também olharmos para a vida de João. Porque nós podemos lembrar de que a nossa vida, ela não deve ser medida pela visibilidade ou pelo aplauso, mas pela fidelidade diante de Deus. O Senhor, Ele não está preocupado com as nossas aparências, mas está preocupado com o nosso coração. E aqui está o consolo que nós podemos encontrar em Jesus. Porque Jesus, Ele sabe o que significa sofrer por falar a verdade. Ele foi rejeitado, Ele foi caluniado, Ele foi morto. Mas glória a Deus, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele não nos chama a um caminho que é distante dEle. Ele não sabe que caminho é esse. Mas Ele nos chama pelo caminho que Ele mesmo já trilhou. Por isso que hoje, diante dessa palavra, nós somos convidados a examinar o nosso coração. Como nós temos encarado a palavra de Deus? Como a palavra de Deus, ela entra no nosso coração? Como ela exorta a nossa vida? Será que nós recebemos ela como Herodes, gostando das palavras, mas que não tem efeito nenhum na nossa vida, no nosso coração, nas nossas atitudes? Como nós temos denunciado a palavra? Como nós temos denunciado o pecado? Nós temos denunciado o pecado simplesmente para mostrar que a outra pessoa está errada e eu estou certo. Simplesmente para mostrar para os outros que as escolhas deles são equivocadas e a minha é a melhor. Ou nós temos denunciado o pecado com coragem e com amor, visando a restauração, visando a transformação de vida, visando a correção de rota. Como nós temos vivido nossa vida como testemunhas do Senhor? Nós temos preparado o caminho para Cristo? Nós temos vivido para a glória de Deus? Ou nós temos vivido para nossas próprias conquistas, para nossas próprias vontades e para o nosso próprio querer? E quando eu falo sobre isso, é tantas coisas que muitas vezes nós negociamos para que a nossa vontade seja feita, para que aquilo que a gente acha de importante, a gente conquiste. Ou será que nós
temos colocado as nossas decisões e as nossas vontades diante de Deus, para saber se isso glorifica a Deus ou não glorifica. E por último, nós temos sido fiéis ao Senhor, mesmo quando isso nos custa algo. Talvez essas perguntas encontrem respostas, algumas positivas, outras negativas. E glória a Deus por isso. Porque se você se examinar friamente, certamente você encontrará algo aqui que você não tem feito para a glória de Deus. Por isso que essa noite é um chamado para que nós possamos realinhar a rota, para que possamos olhar para além do que o mundo vê, para que possamos viver não apenas visando as coisas desse mundo, como se a nossa vida dependesse das coisas, das políticas que são determinantes, como se isso determinasse a nossa existência, a nossa vida, como se isso fosse algo totalmente importante para nós, ao ponto de esquecermos das promessas do Senhor para nós. Por isso, que a minha oração é que o Senhor nos dê a graça, não somente de viver para o Senhor, mas também, se necessário, morrer por Cristo. Para que o Senhor Jesus seja exaltado através das nossas vidas. E que possamos apontar sempre para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até o último dia da nossa vida. Porque certamente não existe algo para o qual possamos viver que seja melhor, senão para a glória de Deus. Que possamos falar como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para nós não existe nada melhor do que estar plenamente com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver para a sua glória. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, que a tua palavra nos chama para olhar a realidade do nosso mundo e não ser alheios a ela, mas nos chama a vivermos com integridade, confrontando o nosso coração. Porque, ó Deus, nós somos chamados para testemunharmos do Senhor, para vivermos para a tua glória. Nós somos chamados, ó Deus, para sermos arautos da verdade, proclamando a tua palavra, ó Deus. Por isso, ó Deus, eu te peço, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos prende, todas as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que muitas vezes gostamos muito, mas que há muito tempo nós não colocamos diante do Senhor. Nós não colocamos em xeque se aquilo que gostamos é de acordo com a tua vontade. Quantas vezes, ó Deus, nós somos seletivos para aquilo que denunciamos, para aquilo que nós acompanhamos, gostamos, curtimos. Quantas vezes é fácil denunciar aquilo que é daquilo que nós não gostamos. Mas como é difícil, ó Deus, confrontar aquilo que nós mais amamos. Ou então, como é difícil ser confrontado por aqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas e que também amamos. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa colocar dentro de nós um coração sensível, ó Pai, para poder ouvir a exortação, não como uma afronta aos nossos corações, mas para que a gente possa, de fato, ponderar naquilo que estamos sendo exortados,
para que possamos, ó Deus, colocar diante de Ti aquilo que nós somos confrontados, pedindo ajuda ao Senhor para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos mude. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos acostumados a dar desculpa para os nossos pecados, dizendo, é porque é meu temperamento, ou então, eu não posso voltar atrás agora, porque é o que os outros vão achar de mim. Porque eu sou homem e o homem cumpre a sua palavra. Ou então eu sou uma pessoa de uma palavra só. Mas quando essas coisas vão de encontro à tua vontade, Senhor, nós precisamos ir de encontro a nós mesmos, ir de encontro à nossa palavra, ir de encontro ao nosso temperamento, ir de encontro àquilo que nós somos. Porque, ó Deus, não existe nada melhor do que um verdadeiro arrependimento diante de Ti. Abrir o nosso coração diante do Senhor, chorar os nossos pecados diante de Ti, ser restaurados pelo Senhor, ser disciplinados pelo Senhor. Porque, ó Deus, quando o Senhor confronta os nossos corações, isso mostra o quanto o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos quer, ó Deus, que sejamos santos, que sejamos íntegros, que sejamos fiéis ao Senhor, custe o que custar. Senhor Deus, desperta em nós, Deus, o coração, ó Pai, sensível à Tua voz e disposto, ó Deus, a obedecer. Que possamos, ó Deus, anunciar o Teu Evangelho aonde a gente estiver, porque é salvação, ó Deus, para os perdidos, ó Deus. É a verdadeira esperança. Que possamos usar, ó Deus, a nossa vida, nossas redes sociais, tudo que a gente tiver ao nosso alcance, ó Pai. Que a gente testemunhe do Teu Evangelho, para que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado e que Teu reino cresça, ó Deus. Por fim, ó Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, que sendo o Rei de todas as coisas, o Deus encarnado, Ele viveu nessa terra, sobre o mesmo chão nosso, e tinha lá os Herodes, Pilatos, Caifás, tantos homens de importância. Ele poderia simplesmente com a voz remover todos eles e assumir o trono e estabelecer um reino, como aqueles homens queriam. Mas o teu reino não é desse mundo. E ele sofreu tantas calúnias, tanto xingamento, tantas mentiras, ao ponto de ser julgado por homens pecadores, a qual declararam ele como culpado. Mas tudo isso porque não somente ele foi vítima de julgamento injusto, mas porque ele nos amou de uma tal maneira. O Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Ele escolheu esse lugar, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, por esse tão grande amor que o Senhor nos amou. E ao terceiro dia, Jesus ressurge dos mortos, vencendo a morte, e nos dá a verdadeira esperança de verdadeira vida.
Senhor, nos dá alegria dessa vida que o Senhor nos dá. Que possamos viver para a tua glória, não como um peso de tantas coisas que, como se abandonar as coisas fosse um tamanho peso, tamanha derrota. Mas, ó Deus, abandonar as coisas para a tua glória é a melhor coisa que podemos fazer. Porque a cada vez que um pecado que nós abandonamos, confessamos, e o Senhor nos perdoa e nós abandonamos, nós nos parecemos cada vez mais com Cristo. E isso é um privilégio. Nos ajuda, Deus, para que possamos viver a cada dia cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.